Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal. Isso me ajuda muito. Rumo aos 300 inscritos. Será que dá? E me segue no X também, o link está na descrição do vídeo, obrigado. Nesse vídeo eu trago a primeira história do herói símbolo da liberdade, o Capitão América. O soldado de outro tempo, diferente de grande parte dos personagens da Marvel que foram criados nos anos 60 pelo Stan Lee e Jack Kirby, o Capitão América é mais antigo. Ele foi criado nos anos 40 na revista America Comics 1 em 1941 pela Timely Comics, antecessora da Marvel. O Capitão América chegou como uma propaganda militar americana da época, com o intuito de fortificar o patriotismo em períodos tão difíceis. Afinal, naquele período, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Vendo tudo isso, a ascensão nazista, Joe Snow e a lenda Jack Kirby decidiram ir com os dois pés no peito. Tanto que a capa da edição número 1 é nada mais nada menos que o Capitão América socando a cara do Hitler. Uma propaganda antinazista. E por que não, um incentivo a jovens militares a se alistarem. Bom, vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call it? Nossa história começa na Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Vemos ali um atentado contra uma indústria de defesa. Um atentado feito pelo nazi a mando de Führer. Nisso vamos para Washington. Vemos os militares falando com o presidente sobre os ataques dos espiões. De que eles estão por toda parte e que os próprios militares estão com medo de passar informações, com medo disso tudo vazar. Que um exército cheio de espiões é inútil. O presidente diz que está providenciando uma solução e que não disse nada com medo de vazamentos. O presidente manda seu assessor mandar alguém entrar. O presidente apresenta Arthur Grove, chefe do FBI, e que ele possui um plano que pode interessar aos militares. Após alguns minutos de conversa, os dois militares junto de Grove saem com roupas de civis pelos fundos e entram em um carro. O carro segue até um bairro decadente, até uma loja de curiosidades. Vemos que os militares são recepcionados por uma velhinha lojista que guarda uma arma em sua mesa. Ao reconhecer Grove, a senhoria tira a mão da arma. Grove diz à senhorinha que os homens estão com ele e que são da alta patente do exército. A senhorinha diz que fica feliz em ver Grove e que ele não se decepcionará, e diz que a fórmula foi encontrada. Os oficiais e Grove seguem a velhinha por uma escadaria que leva ao subsolo. Uma espécie de médico cientista o recebe, dizendo que estava esperando pelo Grove. Os militares juntos de Grove chegam até um avançado laboratório. Os militares se assustam quando a velhinha remove uma máscara de seu rosto, se revelando uma linda jovem. Grove fala que a velhinha, na verdade, é uma de suas melhores agentes, conhecida como X-13. Grove pede aos dois militares para entrarem em uma sala de observação para que possa mostrar o resultado de seus experimentos. Uma porta lateral se abre, um jovem franzino sai de lá. O cientista junto do garoto pede que ele não tenha medo, pois ele está prestes a se tornar um dos salvadores da América. O médico injeta algum tipo de droga no garoto. O cientista pede que todos observem e diz que o jovem está diante dele, se alistou no exército, mas foi reprovado por causa de sua condição física e que sua chance de servir parecia perdida. E completa dizendo que o soro que foi inserido nele aumentará sua capacidade física e muscular, além de sua capacidade intelectual. Os militares ficam sem acreditar ao perceber que o jovem estava mudando. O cientista diz que está funcionando, que milhões de células estão se formando em uma rapidez absurda. A transformação acontece. O jovem franzino se transforma em um homem totalmente diferente, com uma estrutura muscular absurda. O cientista diz que esse foi o primeiro de um exército de super soldados, e diz que ele será capaz de neutralizar os espiões tanto fisicamente como mentalmente, e completa dizendo que seu nome será Capitão América. Naquele momento, um dos militares se mostrou um traidor infiltrado da Gestapo. Ele se levanta e diz que esse experimento nunca chegará em sua fase final de testes. O nazi tira de seu terno uma arma e dispara contra o super soldado e o cientista. Rapidamente, o super soldado consegue salvar o doutor do disparo. No entanto, o alvo sempre foi o frasco que continha a solução para o super soldado. Naquele momento, o espião se vira e começa a atirar contra o militar, Grover e a X-13. No entanto, rapidamente, o super soldado salta na frente do espião alemão e o dá um soco no estômago, seguidos de socos na cara. Enlouquecido pelo medo, o espião tropeça em uns fios dos equipamentos do laboratório, recebendo uma descarga elétrica em seu corpo. O super soldado diz que o espião virou apenas cinzas. O tempo passa. Os efeitos do Capitão América são vistos por toda a América. Seu nome se torna símbolo de coragem para todos os americanos. No campo Lehigh do exército dos Estados Unidos, o jovem mascote Buck Barnes se torna amigo do recruta Steve Rogers. Buck mostra um jornal a Steve. O jornal continha os feitos heróicos do Capitão América. O jovem recruta Buck
Barnes disse a Steve que queria muito um dia conhecer o Capitão América, pois ele sonha em um dia ser como ele. Steve responde que talvez um dia ele consiga isso. Naquela mesma noite, Buck tem uma revelação. Buck sai de sua barraca à procura de Steve, pois queria falar com ele. No entanto, ele é surpreendido quando vê Steve com a roupa de Capitão América. Buck, surpreso, confirma que o Capitão América é na verdade Steve Rogers. Steve diz que deveria dar umas palmadas em Buck por descobrir seu segredo. Buck diz que nunca suspeitaria disso. Rogers, surpreendentemente, diz que a partir de agora, ambos dividirão esse segredo, pois a partir de hoje, Buck será seu parceiro. Nossa história continua em um outro momento, em uma espécie de teatro, onde se apresentarão Sandu e Omar, dois videntes. No palco, Sandu diz que seu parceiro Omar preverá o futuro. Os olhos de Sandu fixam nos de Omar, e Sandu manda ele prever o futuro. O anão Omar começa a tremer. A plateia acha estranho aquele espetáculo. No entanto, estão fascinados, se perguntando se isso dará certo. Poucos segundos depois, Sandu questiona o que Omar viu. Omar fala que acontecerá um acidente grave no Fort Bix. Não deu outra. Naquele momento, durante manobras de guerra, o Fort Bix é atingido por uma explosão. Sandu e Omar terminam o show e a plateia fica empolvorosa ao receberem a notícia que de fato o Fort Bix foi atingido. Vemos Steve e Buck lendo os jornais e vendo o que aconteceu no espetáculo da noite passada. Steve diz que isso tudo é muito estranho. Buck acredita que provavelmente Sandu e Omar são os dois vigaristas. Steve diz que seria bom eles investigarem. Steve e Buck vão até a casa de shows para ver de perto a dupla de videntes. Buck está convicto de que Omar e Sandu são dois charlatões. Steve pede que Buck fique quieto, que o show vai começar. A estranha performance de Sandu e Omar são repetidas. Após receber a visão, Omar diz que vê em suas visões a ponte Hilltown cheia de carros e que ela vai desmoronar, enquanto a plateia está vidrada no show. Ao ouvir isso, vemos que Steve já colocou seu traje de Capitão América e seu ajudante Buck também, e ambos espreitam em um canto. O Capitão América diz ao Buck que eles não podem perder tempo, e a dupla sai correndo. No entanto, é tarde demais. Houve-se uma explosão do lado de fora. Era a ponte Hilltown desabando. O Capitão América volta para tentar achar Sandu e Omar. O soldado pede que as pessoas saiam de sua frente. O Capitão América se pendura em uma cortina e passa pendurado sobre a plateia, com o Buck nas costas para chegar no palco mais rápido, dizendo que Omar terá que se explicar. Já no palco, o Capitão América pede que a dupla de videntes esperem. Sandu questiona quem é ele. O Capitão América agarra a gola de Sandu e diz que ele é quem faz as perguntas, e questiona como eles sabiam que a ponte ia desabar. O anão Omar tenta escapar pela porta. No entanto, Buck estava atento e corre atrás de Omar. Naquele momento, o Capitão América escuta um grito de uma mulher vindo do camarim de Sandu e dá um soco na cara de Sandu, dizendo que ele não vai escapar. O soldado vai até o camarim para ver o que estava acontecendo. Ele acha estranho a sala estar escura e quieta. Quando o Capitão América entra na sala, as luzes se acendem. Uma arma é apontada para o soldado da liberdade, dizendo que estava o esperando. O capitão diz que entrou em um ninho de ratos. Em outro canto da sala, vemos uma bela mulher e Buck sendo segurados por dois agentes nazi. A garota diz ao capitão que seu nome é Betty Ross e coincidentemente estão no mesmo caso. Sandu entra na sala e diz que o Capitão América vai pagar pelo que fez, se mostrando ser um agente nazi. Sandu diz que seu nome verdadeiro é Franz e que planeja uma onda de desastres para desmoralizar a América. Betty Ross diz que está investigando eles por um tempo. O nome verdadeiro de Sandu é Von Krantz. A Gestapo planeja as explosões e Omar falsamente as prevê. Rapidamente Buck derruba o agente nazi. O Capitão América rapidamente usa seu escudo e derruba o Von Krantz e outro agente e sai arrepiando os outros agentes nazi que estavam na sala. Vemos que Von Krantz se levanta abatido e com uma bomba na mão diz ao Capitão América que irá matar todos que estão ali. Antes que o nazi Krantz arremesse a bomba, Buck pula em suas costas e consegue tirar a bomba da mão do vilão, a jogando pela janela, acontecendo assim uma explosão. O Capitão América agradece Buck pelo bom trabalho. O Capitão América pede que Betty Ross vigie Von Krantz até o FBI chegar. Betty diz que o soldado não pode ir antes dela o agradecer. O capitão diz que em uma outra hora. Buck se despede da senhorita Ross e a dupla sai pela janela. Vemos uma estranha figura se aproximando de um tabuleiro de xadrez com algumas figuras de madeira. O homem diz que o almirante Perkins fará uma palestra esta noite. O homem de óculos, conhecido como Camelon, diz que o almirante é alguém muito importante para sua causa e que será uma pena deixar tantos amigos subitamente, e completa dizendo que o almirante morrerá hoje. Em uma sala vizinha, agentes alemães
ouvem através de um receptor de ondas curtas a fala de que o almirante Perkins irá morrer. Vemos ali Camelon mandarem eles ao trabalho após receber a ordem de matar Perkins. Um dos agentes questiona de nunca ter visto o rosto por trás dos comandos conhecido como Half Cone. O chefe de binóculo diz que eles todos verão quando a América se curvar diante deles. Nisso, somos levados até a palestra do almirante Perkins. Lá estava Steve e Buck. Buck diz que acha palestras chatas e que o que ele quer mesmo é enfrentar os inimigos. Steve fala que Buck não pode falar isso, pois o almirante é um dos melhores e maiores líderes que possuem, e ele tem muito a ensinar. A cortina do palco se abre para a palestra e vemos algo assustador. O almirante Perkins, morto como se estivesse crucificado. A plateia a princípio não entende o que está acontecendo até que cai na real. Os militares da plateia gritam que peguem o assassino imediatamente. Naquele momento, Steve Rogers pega Buck pelo braço e diz que eles precisam ser rápidos, pois o assassino não esperará ali. Do lado de fora, Buck e Steve conseguem ver o assassino pulando o muro. Rapidamente, Steve e Buck se transformam em Capitão América e seu ajudante. A dupla corre até o muro e sobem sobre o muro. O Capitão América pergunta se Buck consegue dar conta do recado. Buck responde que ele não é mais um bebê. O Capitão América pede que Buck vá atrás dele enquanto ele vai por cima. Buck corre por dentre as vielas atrás do assassino. Enquanto isso, o assassino observa o jovem ajudante e se surpreende quando percebe que é apenas uma criança que o está perseguindo. Buck para de correr por ter ouvido um barulho. Naquele momento, o assassino surpreende Buck, tentando matá-lo com uma faca. Buck consegue desviar da faca e dá um soco no espião. No entanto, o espião revida o soco, acertando Buck na cara. Buck cai no chão e se vê encurralado. O assassino diz que será condecorado por 2 mortes. Buck, já sem esperança, é salvo quando o Capitão América salta nas costas do assassino, salvando a sua vida. O Capitão América acerta um golpe no Nazi e manda que o vilão conte tudo o que sabe. O assassino diz que ele não é do tipo que fala. O Capitão América, ao ouvir isso, diz que é uma pena e começa a apertar a garganta do assassino. No entanto, alguém começa a disparar contra o Capitão América. Com seu reflexo sobre-humano, o Capitão usa seu escudo para se defender. No entanto, as balas não eram para o Capitão, e sim para o Nazi, o matando consequentemente. O Capitão América manda Buck ir atrás do atirador. No entanto, a dupla não consegue pegar o Nazi, pois o atirador entrou em um carro e conseguiu fugir. O Capitão diz que a única coisa que resta agora é voltar ao campo. Voltamos ao esconderijo de Half Cone. Vemos ali o vilão estrategista se vangloriando pelo assassinato do almirante, dizendo que o caminho para a ditadura está cada vez mais perto. Vemos que Half Cone faz seu próximo movimento e ordena que o próximo que irá morrer é o general Ellsworth, e ordena que o matem essa noite. Os nazis recebem outra vez a ordem. O general de binóculo nazi Camelon designa para um de seus agentes, conhecido como Estrangulador, matar o tal general. O grandão diz que irá dar um tratamento especial para ele. No campo do exército americano, vemos ali um dos generais dando uma ordem a Steve que ele fará guarda na barraca do general Ellsworth. Steve junto de seu parceiro Buck vão até a barraca do general. Steve acha estranho essa proteção ao general. Buck brinca que talvez ele seja sonâmbulo. Assim que a dupla chega até a barraca de Ellsworth, eles veem a sombra do general através da tenda, e o general está debruçado sobre uma mesa. Buck diz que o general deve ter tido um dia difícil. Steve e Buck vão se apresentar ao general Ellsworth. No que eles abrem a tenda, eles têm um choque. Eles veem o general morto em cima da mesa. No dia seguinte, os jornais noticiam a morte de mais um membro militar importante, feito por infiltrados de dentro do exército. Voltamos ao esconderijo do Half Cone. Ele comemora mais uma ação bem-sucedida e diz que esse é um momento propício para a invasão na América. Só que antes, ele precisa se livrar de 2 peões em seu tabuleiro, o Capitão América e seu recruta. No entanto, matá-los não é o suficiente. Half Cone ordena a seus homens que tragam a dupla viva até seu quartel-general. Pelo radiotransmissor, os nazis escutam o recado. O grandão estrangulador diz que entendeu o que tem que fazer. Camelon reforça que o Half Cone quer que traga o capitão e seu companheiro vivos. O estrangulador diz que isso é uma pena, pois ele queria matar o capitão. Nisso voltamos para o acampamento dos militares. Buck estava lendo o livro e nem percebeu a sombra em suas costas. Um grandão abre a tenda de Buck. Era o estrangulador, e sutilmente diz que quer falar com ele. O grandão, se passando por um bom informante, diz que se Buck seguir suas ordens, conseguirá achar o assassino dos oficiais do exército. Buck, ingenuamente, já com seu traje, se dirige até o local que o grandão mandou. Um edifício abandonado. Buck, com o pé atrás, adentra o tal edifício. Assim que adentra, a porta se fecha. Buck se pergunta se teria sido o vento. Buck vê uma escada que leva ao subsolo, e apesar de saber que pode ser uma furada, ele mesmo assim decide descer. O Buck chega até o fim da escada e vê uma sala com a porta aberta, com uma suástica na parede. Buck olha a sala com um tabuleiro com uma espécie de jogo. Buck chega perto do tabuleiro e vê que os bonecos que estão em cima são dele e do Capitão América. Naquele momento, uma voz o interrompe dizendo para não tocar
colocar no tabuleiro. Buck questiona quem é o homem. O homem diz que seu nome é Halfcone e um dia ele será o ditador da América. Halfcone propõe ao jovem um pequeno jogo de xadrez. No entanto, Buck diz que não está afim e sai correndo. Buck tenta correr, mas é impedido pelo Nazi. Halfcone, com raiva do garoto, usa sua bengala para acertar o menino, fazendo-o desmaiar. Halfcone vê Buck desmaiado e pensa se mata o menino agora ou espera pelo Capitão América. No fim, ele decide esperar. Nisso somos levados de volta ao acampamento militar. Steve Rogers entra na tenda procurando por Buck. Steve se questiona onde Buck está, até que ele vê um papel com algo escrito em cima da mesa. A carta foi escrita pelo próprio Buck, dizendo aonde ele foi, até uma casa abandonada na rua Peak. Steve, ao ler aquilo, na hora percebe que era uma armadilha e rapidamente coloca seu traje de Capitão América. O capitão chega até a rua Peak e entra no tal prédio abandonado. No entanto, quem estava o esperando era o Estrangulador. O grandão salta para cima do capitão. No entanto, o reflexo do Capitão América não é de um humano comum e ele consegue desviar e revida com um soco na cara do Nazi, o chamando de rato. O grandão é resistente e diz que irá esmagar o Capitão América. No entanto, o soldado de outro tempo não se intimida e vai para cima do Nazi. O Capitão América dá um soco na cara do agente Nazi, o derrubando. Naquele momento, uma voz interrompe o soldado, mandando ele colocar as mãos ao alto. O vilão Halfcone manda o Capitão América entrar na sala ao lado. O capitão diz que esse lugar é cheio de surpresas. Assim o capitão entra na sala, ele vê Buck amarrado. Buck pede que o capitão acabe com o Nazi. O Capitão América diz que sabia que ele estaria ali. Halfcone se gaba de sua metodologia e como ele planejou tudo como em um xadrez. O Capitão América vê o tabuleiro de xadrez na mesa e diz ao vilão que eles foram usados como peões em seu jogo. Halfcone, apontando uma arma para o capitão, diz que sim, e em breve o tabuleiro estará limpo. O Capitão América rapidamente chuta a mesa e dá um soco na cara do vilão. É o suficiente para derrotá-lo. Buck diz que ainda não acabou e que outros estão vindo. O capitão questiona como ele sabe disso. Buck diz que há um microfone no candelabro, que a gangue recebe ordens por ele. Assim o capitão desamarra Buck, ele vai até o candelabro e confirma a existência do tal microfone. Os capangas do Nazi Halfcone derrubam a porta atrás do Capitão América e seu parceiro. O capitão usa o candelabro para derrubar os capangas. Enquanto o capitão bate em alguns capangas, Buck grita para o Sentinela da Liberdade pedindo por ajuda. Buck está encurralado, prestes a tomar uma facada. O Capitão América, com sua força sobre-humana, passa por cima dos Nazi e se joga em um dos capangas que seguram Buck. Buck diz que foi por pouco e agradece o Cap. O Capitão América continua sua finalização contra os Nazi. Os capangas são derrotados. No entanto, Halfcone tenta escapar dizendo que o capitão nunca o pegará. O capitão desce as escadas com sua agilidade dizendo que o Halfcone não escapará. Halfcone pega uma cadeira e acerta o capitão, gritando que ele destruiu seu plano. O capitão dá um soco no Nazi e diz que uma cadeira não o deteria. O vilão está desmaiado no chão. Buck chama o capitão para ele ver uma coisa. O capitão se questiona qual é o problema agora. Em uma sala com alguns mapas, vemos ali Buck questionando como isso pode ajudá-los. O Capitão América diz que esses mapas são de centros militares e industriais por toda a América. O Cap fala que eles vão deixar tudo ali e chamar o FBI. O capitão liga para o FBI e diz que pegou Halfcone e seus capangas. Após a ligação, o capitão e seu jovem parceiro desaparecem na noite. Na base do exército, vemos ali Steve mandando Buck colocar o traje, pois o Major Fields quer vê-los. Na sala do Major Fields, vemos ele com o jornal na mão, com a notícia sobre os feitos do misterioso Capitão América. Fields diz que esse é o tipo de homem que eles precisam no exército, e que ele gostaria muito de saber quem é esse tal Capitão América. Vemos ali um carro estacionado na Broadway. Steve e Buck, escoltando o Major Croy, deixaram ele em sua casa. Buck diz a Steve que talvez o Major tenha razão, que não há com que se preocupar com relação à sua segurança, pois eles de fato nunca viram esse tal de Caveira Vermelha. Steve, preocupado, diz que sente que alguma coisa ainda vai acontecer. Na casa de Cry, vemos ele em sua biblioteca decidindo o que ler. Enquanto o Major lê, uma figura assustadora entra pela janela. Uma voz dá boa noite ao Major. O Major se assusta a não acreditar naquela figura. Era o Caveira Vermelha. O Nazi vai para cima do Major Cry, o enforcando. O Caveira Vermelha força o Major a olhar em seus olhos até ele ver a morte. O Caveira Vermelho, olhando o corpo morto do Major Croy, diz que esse é só o começo e que haverá outros. Mais tarde, o corpo do Major é encontrado e a polícia é chamada. Steve chamou a polícia e relata ao policial que tinham deixado na porta. Steve faz uma observação de que não há sinais de violência. O policial diz que o olhar que o Major está fazendo, vazio, deixa ele arrepiado, como se tivesse visto um fantasma. Do lado de fora, o assassino observa. Enquanto os policiais conversam, Steve pega os braços de Buck e diz que eles precisam ir embora. Rapidamente, a dupla usa uma das salas para colocarem os seus trajes. O capitão diz que irá caçar o Caveira Vermelha hoje. O Capitão América pede que Buck espere ali.
que essa missão ele pretende executá-la sozinho. Buck lamenta. Buck não gostou da atitude do capitão e, desobedecendo suas ordens, decide ir atrás do Caveira Vermelha sozinho. O estranho homem conhecido como Caveira Vermelha se reúne com seus capangas em um beco. O Nazi pede que seus homens tomem cuidado. Eles entram em uma sala. Em uma espécie de lousa, o Caveira Vermelha diz que o maior problema para se derrubar um governo é o dinheiro. O Caveira dá uma ordem a seus capangas de que enquanto ele mata os oficiais americanos, eles irão saquear o Banco Nacional e que se falharem eles morrerão. Enquanto os vilões fazem seus planos, por uma claraboia vemos Buck que estava os observando, pois Buck os achou devido a uma grande coincidência. Buck consigo mesmo diz que precisa avisar alguém sobre isso. Ele vai até a platibanda do prédio e avista a sombra de um possível vigia. No entanto, dentro do prédio os vilões veem o teto descascando. O beiral que o Buck estava quebra e o garoto cai do prédio. O capanga vai até o lado de fora para ver o que era, no que ele vê um garoto caído do prédio. Por sorte, Buck consegue cair de pé. O capanga segura o menino. Buck rapidamente o dá um soco e um chute. O capanga revida com um soco. Após isso, o capanga leva Buck até o Caveira Vermelha. Nisso, o Nazi pede que traga o jovem até ele. O Caveira Vermelha diz que conhece o garoto, que ele é o ajudante do Capitão América. Os capangas não acreditam naquela informação. O Caveira Vermelha diz que ele manterá o jovem como prisioneiro. Ele poderá olhar para seu olho da morte. Naquele momento, alguém bate na porta. O Caveira Vermelha questiona quem é. Como um touro, o Capitão América derruba a porta. O Caveira pede que seus homens o peguem. No entanto, aqueles homens não eram nem um pouco páreo para ele. Com apenas um soco, o capitão derruba os Nazi e em seguida dá uma bronca em Buck. Buck debocha e diz que pelo menos ele arrumou uma festa bem legal. Naquele momento, por uma saída de emergência, o Caveira Vermelha foge dali, prometendo que voltará com mais mortes. O capitão diz que o Caveira Vermelha escapou e que o que resta para eles agora é apenas voltar para a base. No dia seguinte, vemos Steve e Buck no acampamento militar. Vemos que Steve e Buck chegaram um pouco atrasado para se juntar aos outros militares. O sargento manda Steve e Buck entrarem na fila. O sargento manda o pelotão ficarem alto e apresentam o Sr. Maxson da aeronáutica. O general diz que ele veio ver seu novo avião fazer o teste com o exército. Maxson diz que é um prazer conhecê-los. O teste do avião começa. Após o avião estar um tempo no ar, em terra firme, Steve vê que o avião está soltando uma fumaça estranha. Em poucos minutos, o avião abruptamente começa a pegar fogo e cai em direção ao solo. O avião bate no solo, causando uma explosão. Maxson lamenta pela perda de seu avião. Steve Rogers ouve o lamento de Maxson e, indignado, diz que Maxson não tem que se lamentar pelo avião, e sim pelas pessoas que morreram. O sargento manda Steve voltar à sua posição. Algumas horas depois, na base, vemos Buck e Steve conversando. Buck indaga Steve que se o que aconteceu foi sabotagem, o que eles irão fazer? Steve diz que ele não fará nada, e sim o Capitão América. Vemos ali o sargento se despedindo de Maxson, prometendo que encontrará as causas da queda do avião. Vemos ali que Maxson dá boa noite ao sargento e diz para ele tomar cuidado, afinal eles não podem perder um dos maiores gênios militares da América. O coronel chega em sua casa e pede desculpas pelo atraso à sua esposa Mildred. Mildred diz que chegou um pacote para ele. O coronel se questiona quem poderia ter mandado aquele presente a ele. Assim que o coronel abre o pacote, ele toma um susto ao ver uma caveira vermelha, junto com um bilhete com a mensagem de que essa é a última noite do coronel. O coronel, ao ler aquilo, desdenha rindo e joga a mensagem em sua lareira. No entanto, uma voz é ouvida. Assim que o coronel olha para trás, ele toma um susto ao ver o próprio Caveira Vermelha. O coronel tenta pegar sua arma para atirar no Nazi, mas o Caveira foi mais rápido. Voando em seu pescoço, ele enforca o coronel. O coronel tenta brigar. No entanto, o Caveira Vermelha obriga o coronel a olhar para seus olhos da morte. Naquele momento, o coronel morre. O Caveira Vermelha tira uma caderneta de seu bolso e risca o nome do coronel, já pensando em seu próximo alvo, Capitão América. A senhorita Mildred entra na sala após ouvir os tiros com uma arma em suas mãos e pede que o vilão nazista coloque as mãos ao alto. No entanto, ela toma um susto ao ver seu marido jogado no chão morto. Ela pega seu marido nos braços e pede que ele fale com ela. No entanto, o Caveira Vermelha diz que o coronel nunca mais vai acordar. Mildred fala ao vilão que ele irá pagar por isso. O Caveira diz que quem irá pagar é a América quando ele for o senhor do país. O Caveira Vermelha dá um tapa em Mildred, dizendo que não usará seu olhar da morte em pessoas irrelevantes. Naquele momento, o Caveira Vermelha escuta passos. Era o Capitão América. Ele, como um touro, se joga em cima do Caveira Vermelha. O Capitão América dá um soco no Caveira Vermelha. No entanto, o vilão se mostra resistente, deixando o Capitão impressionado. O Capitão vai para cima do Caveira. No entanto, o Caveira Vermelha revida o ataque, dando uma cadeirada no Cap. O Nazi consegue desmaiar o herói e riscar seu nome da lista. O Caveira Vermelha pega o Capitão em seus braços e obriga ele a olhar em seus olhos. Em uma janela, vemos Buck, que conseguiu seguir o Capitão. O garoto observa como funciona esse tal poder misterioso do vilão.
Buck, surpreendendo o vilão, chega por trás, o acertando nas costas. O Caveira Vermelha, com raiva, diz que irá acabar com o garoto. Buck grita para que o capitão acorde. Aos poucos, o herói da liberdade vai acordando. Antes que o Nazi chegue até Buck, o capitão se levanta e derruba o vilão. E após isso acerta um baita soco no Caveira Vermelha. Após o soco, vemos que o Caveira Vermelha, na verdade, usava apenas uma máscara. E surpreendentemente, o vilão se revela sendo o Sr. Maxson, da aeronáutica. Buck observa uma seringa jogada no chão. O Capitão América pega a seringa e diz que esse era o tal olhar da morte, que ele deixava as pessoas apavoradas e em seguida injetava o veneno aos matando, e que a queda do avião também foi obra dele. Maxson abruptamente tenta pegar sua injeção de novo. A seringa cai no chão. Buck tenta impedir que Maxson pegue a seringa, no entanto Maxson consegue rolar para cima da seringa e diante da dupla de heróis, acaba se matando. Buck olha para o Capitão América e questiona por que ele não impediu que Maxson se matasse. O Capitão América diz que ele prefere não responder. Após isso, o capitão liga para o FBI e diz que está na casa do coronel, e diz que o coronel está morto e o Caveira Vermelha cometeu suicídio. O Capitão América e Buck vão embora pela janela. Os agentes do FBI chegam na casa do coronel e eles observam que o Caveira Vermelha era o Maxson. Os agentes se questionam por que um fabricante de aeronaves se tornaria um espião nazista. Após isso, um dos agentes encontra um papel em seu bolso. Era uma carta escrita pelo próprio Hitler, prometendo para Maxson que assim que a América fosse conquistada, ele seria nomeado ministro de toda a indústria americana. Isso somos levados de volta à base militar. Vemos Steve Buck relaxando em sua barraca, esperando pelo próximo trabalho, tendo em vista que o trabalho ainda não acabou. Essa foi a história. Bom, temos aqui a história de introdução do Capitão América nas HQs. Temos que essa edição número 1, ela segue 3 arcos de histórias, todas envolvendo a guerra e a luta contra os nazis e seus espiões infiltrados no exército americano. Temos aqui Steve Rogers e sua origem como um sentinela da liberdade. Devido à destreza dos espiões alemães e seu poder de destruição de dentro para fora, o governo americano em segredo criou uma espécie de soro que eleva as capacidades físicas de um humano comum a outro nível, vendo que apenas com isso eles poderiam aumentar suas chances de vitória contra os espiões e o exército inimigo. Steve Rogers, um jovem franzino, foi escolhido para ser a cobaia desse tal teste, se transformando em um super soldado. Vemos que o plano do governo era a criação de um exército de super soldados. No entanto, o plano é parcialmente frustrado por um dos espiões que se passava por um soldado de alta patente americano quando ele destrói o frasco com um tiro. Esse plano dos nazistas foi meio besta, né? Porque mesmo que o cientista que inventou o soro tenha morrido, nada impede que outros cientistas americanos inventem o soro de novo e criem novos super soldados. Após isso, o Capitão América começa a ficar famoso no país pelos seus feitos, principalmente na apreensão de espiões. Meio que ele vira um personagem e uma propaganda marqueteira americana, um símbolo, onde adultos e crianças o idolatravam. E é aí que chegamos em Buck, seu parceiro mirim. Fica muito claro que Buck foi introduzido como um sidekick do Capitão América, como uma forma de propaganda para que os jovens se alistassem, pois nesse período de Segunda Guerra Mundial era necessário o apoio da população e fazer com que olhassem para as forças armadas com um sentimento de patriotismo. A maneira como Buck rapidamente se torna um ajudante do capitão não é nada desenvolvido, e bem ruim aliás. Foi uma forma de Steve fazer com que Buck guardasse seu segredo, e também porque Buck era um grande fã do Capitão América. Na história temos ali vilões praticamente parecidos, espiões nazistas tentando acabar com os Estados Unidos de dentro para fora. O primeiro, uma dupla de pseudo-videntes, que enganavam as pessoas com falsas visões do futuro, mas que na verdade já estava tudo premeditado pela Gestapo, como a explosão da ponte, ou seja, os nazistas ganhavam dinheiro enganando os americanos e desviavam o foco dos atentados. Só um detalhe, temos um personagem com um nome muito interessante nesse começo de história, que é a agente Betty Ross, uma agente do FBI. Ela tem o mesmo nome da namorada do Bruce Banner, ou seja, 20 anos depois, nas histórias do Hulk, o mesmo Kirby reutilizou esse nome. O segundo vilão é um estrategista nazista conhecido como Half Cone. Aparentemente ele está em uma patente maior do exército nazista. Vemos ali que seu plano era ao contrário do anterior, que consistia em atentados a pontos estratégicos, como indústrias e pontes. Aqui ele vai atrás de oficiais do exército e usa seus espiões para matá-los. No final, o capitão e seu parceiro Mirim conseguem derrotá-los. E por fim, o terceiro vilão, que é, por que não, o primeiro grande vilão do Capitão América, que é o Caveira Vermelha. Vemos que sua estratégia consiste em um mix dos dois primeiros vilões, que é matar os oficiais do exército e fazer sabotagens. No final, vemos que o Caveira Vermelha, na verdade, era apenas uma espécie de engenheiro da aeronáutica americana que se vendeu aos alemães em troca de poder, quando a guerra terminasse com os nazis vencedores. Temos aqui um Caveira Vermelha diferente
diferente do que as pessoas conhecem. Aqui ele não tomou o soro do super soldado que o fez ficar com sua cara vermelha, como uma caveira, pelo fato de ter tomado um soro incompleto. Sobre o uniforme do Capitão América, vemos que o design é muito marcante, remetendo às cores dos Estados Unidos. Esse traje que parece escamas, eu acho demais esse conceito. As asinhas no capacete. O escudo aqui não é redondo, e sim mais parecido com um entre aspas distintivo, e que é um escudo comum, não sendo de vibrânio, pois nessa época esse conceito ainda nem existia. Bucky usa uma roupa com as cores da América também, e uma máscara é La Robin. Clara inspiração, talvez? É interessante ver como as coisas são. Em 2005, Bucky se tornaria o Soldado Invernal, um grande personagem. Vemos que o roteiro de Joe Snow é bem ágil para sua época, obviamente com suas limitações da época e sua inocência. No entanto, lidando com algo grave que era a guerra, e juntamente com a arte de Jack Kirby, que é bem moderna também. A maneira como ele mostra uma briga em dois quadros conectados, como esse soco do Capitão América no Caveira Vermelha, que ele sai no outro lado do quadro. Joe Snow dá aqui uma personalidade mais séria e por algumas vezes mais dura ao Capitão América, como o Capitão América não se importando em enforcar agentes nazistas, e também como no final Steve Rogers deixar o Caveira Vermelha se matar, e Bucky mais descontraído e rebelde algumas vezes. Esse foi o vídeo, fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixe o like, se inscreva no canal por favor, e ative o sininho para receber novos vídeos. E comente aí o que acharam dessa história, se gostaram ou não, e se engaje o canal e bebam água.